O caminho para a cruz. Marcos 14. Texto áureo de hoje é Marcos 14, 38. E nós estamos com mais uma lição da revista Compromisso. E estou com o penúltimo estudo dessa lição de hoje, que é os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Bom dia a todos, eu sou Edna Moraes dos Santos, uma das professoras da EBD da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, e hoje temos o estudo O Caminho para a Cruz, com base em Marcos 14. E temos o texto áureo em Marcos 14, 38, que diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oremos. Pai querido, usa-me na apresentação deste estudo para que possamos compreender o significado dos acontecimentos históricos vivenciados por Jesus no caminho para a cruz, e que Jesus deu a sua vida voluntariamente em sacrifício pela salvação da humanidade. Obrigada, Senhor, por este grande amor. Em nome de Jesus, amém. No estudo de hoje temos 6 cenários e vamos caminhando com os cenários. Agora teremos o cenário 1. O evento é a celebração da Páscoa. Está registrado em Marcos 14, de 1 a 9. Eu vou fazer a leiturazinha desse evento, que diz assim: o plano para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão leproso, quando chegou uma mulher com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixe esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdadeiramente em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Nós temos então aí uma ação de uma mulher. O que foi que essa mulher fez? Ela procurou dar o melhor de si para o mestre. A ação dela em derramar aquele perfume nos cabelos do Senhor Jesus demonstrou que ela estava dando o melhor de si, tudo de si. E esse exemplo nos fica nesse cenário 1. Vamos agora para o cenário 2, Marcos 14, 10 a 26, que é o cenáculo da ceia, a celebração da Páscoa, com os discípulos e também a sinalização da traição de Judas. Vamos ver o que diz as Escrituras sobre a preparação para a Páscoa. Marcos 14, de 10 a 26. Nós temos o seguinte: Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus.
No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. Diga ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo, como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa no menu do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. O cenáculo é o local da ceia. O que é um cenáculo? É um cômodo alto que aquelas casas tinham naquela época. E aí vai ser anunciada a traição de Judas. Qual era o sentimento que invadiu o coração de Jesus naquela ocasião? Enquanto ele estava celebrando aquela Páscoa, aquela ceia com seus discípulos, era de felicidade. Porque Jesus estava trabalhando pelo resgate da humanidade. Então, o sentimento que havia no coração do mestre era de total felicidade. O que mais chamou a sua atenção neste cenário da celebração da Páscoa? Olha só, o verso 17 é interessante, que diz assim: quando eles estavam comendo, sentado à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. O que vocês acham desta declaração? Se estivesse ali com Jesus, como você se sentiria? Que um dos colegas, um daquele grupo, iria trair Jesus, como você ficaria? E o que representa a ceia para você? Jesus deixou a ceia para nós, para lembrarmos dele até que ele voltasse, um dia ele voltasse, ou a gente fosse encontrar com ele nos céus, na eternidade. Acaba aí o cenário 2. Vamos ao cenário 3. Marcos 14, de 27 a 31. Agora estamos no Monte das Oliveiras. Agora vamos ter um fato de traição, de negação e de abandono de Jesus. Estamos aqui em Marcos 14, 27 a 31. Vamos ver o que diz as Escrituras. Marcos 27 a 31 diz o seguinte: Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhecem. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, nós temos aqui no cenário 3, no Monte das Oliveiras, nós temos aqui no discurso de Jesus uma fala de traição de um dos discípulos. No verso 30, quando Jesus disse: na verdade, eu afirmo que um de vocês vai me trair. E ele disse, olhando para Pedro, que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes, ele trairia Jesus. E de fato isso vai acontecer. Jesus continua amando seus discípulos. O que mais chama a sua atenção neste cenário 3?
nós queremos fazer um alerta contra a atitude de Pedro. Pedro tinha uma fala e na prática ele vai ter outra. Vamos ver aqui que ele vai negar Jesus, vai dizer que não conhecia Jesus. Infelizmente, vai haver essa incoerência entre a prática e o discurso de Pedro. Então, aqui termina o cenário 3. Cenário 4. Marcos 14, 32, 42. O local é Getsemane, Jardim de Getsemane. E o evento são momentos sombrios vivenciados por Jesus. Jesus sabia que estava se aproximando do seu final e ele foi orar. Em qualquer situação da vida é bom sempre orar. E o próprio Mestre nos deixa esse exemplo da oração. Então vamos ver o que aconteceu neste cenário agora. Vamos ver o que dizem as Escrituras. Marcos 14, 32. 32 ou 42? 32 diz assim. 32. Jesus no jardim do Getsemane. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Levou 3 discípulos com ele. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, Jesus, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que dizer a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então vamos considerar algumas coisas aqui do cenário 4. Compartilhar o seguinte: o que mais chamou a sua atenção neste cenário? Nós sabemos que Jesus sente a nossa dor. Por que ele sente a nossa dor? Porque ele passou por tudo isso. Ele passou por essa dor intensa, porque sabia que estava se aproximando do seu momento de enfrentar a cruz e dar sua vida pela salvação da humanidade. E ele disse essas palavras tão pesadas: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Palavras de Jesus. E Jesus se afastou um pouco para orar e ficou decepcionado, porque 3 vezes ele foi orar e voltou, e foi orar e voltou, e na 3ª vez ele chamou os discípulos para ir com eles, porque aquelas pessoas que iam trair e prendê-lo já estavam chegando ali perto do jardim de Getsemane. E nós queremos pensar na capacidade de sentir a dor do outro. O nosso Jesus ele é capaz de sentir a nossa dor, e nós também devemos ser capazes de sentir a dor um do outro, sermos solidários,
para aquelas pessoas que sofrem, que têm tristeza, pessoas que estão enfrentando problemas. Nós temos que dar o nosso ombro amigo e ajudar essas pessoas que sofrem do jeito que Jesus também sofreu e nos ajuda, também devemos ajudar uns aos outros. E então aqui nós temos o cenário, se fecha o cenário número 4 e vamos caminhando agora para o cenário 5, que está em Marcos 14, 43 a 52. O estardalhaço dos maus. O evento é a prisão de Jesus. Jesus estava saindo daquele momento de oração com o Pai e ele viu aquela multidão que veio cercá-lo. A multidão veio cercar Jesus. Vieram com paus, espadas, tochas e guardas do templo. Lançam mão em Jesus para julgá-lo e condená-lo à morte. E qual foi a atitude dos discípulos naquela ocasião? Todos. Então, chegou aquele momento que Jesus foi preso. E aconteceu que a atitude dos discípulos, todos os discípulos o abandonaram. E Jesus havia previsto isso. Depois é que vai haver o momento da coragem, quando eles forem, depois da ressurreição de Jesus. Mas os discípulos o abandonaram. O que chama mais a sua atenção nesse cenário de todos abandonarem Jesus na hora da prisão? Teve um dos discípulos que tentou cortar a orelha de um dos guardas, mas Jesus mandou que refizesse ali, porque não era aquela hora de vingança, não era aquela hora. O que chama a sua atenção mais nesse episódio da prisão de Jesus? Então, aí nós temos que refletir um pouco sobre a pergunta, por que foi que os seus discípulos o abandonaram num momento tão crítico? Por quê? E se nós estivéssemos ali, também nós teríamos abandonado ou teríamos sido solidários? Vamos agora partir para o cenário 6. Temos aí Marcos 14, 53. Vamos ver um pouquinho do que diz as Escrituras. Agora nós estamos no julgamento de Jesus. Jesus foi julgado por 2 tribunais, um religioso e um civil. E houve muitos erros nesse julgamento de Jesus. Vamos às Escrituras para ver o que está registrado. Aqui, eu leio aqui no 53 o seguinte. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Devia ser uma noite fria, não é? O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam uma com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus? Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte.
Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe? E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Então é uma parte muito difícil essa, quando o mestre é abandonado pelos seus próprios discípulos, por todos, e os maus parecem triunfar, mas os maus não vão triunfar. O caminho de Jesus para a cruz é como de um rei para o trono. A vitória o espera com a sua ressurreição final. E nós sabemos também que o que ele falou sobre Pedro vai se cumprir. Nós temos aqui nos versos a partir de 66 dizendo o seguinte: Pedro estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou dizendo: eu não conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem. De quem vocês estão falando? Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Esse Pedro terrível, mentiroso. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. E assim está terminando o capítulo 14 de Marcos, e está terminando também o cenário 6. O julgamento de Jesus foi cheio de erros. Cheio de erros. Jesus é conduzido e julgado por 2 tribunais, o religioso e o civil. Do ponto de vista do direito, diz o autor da lição que é um julgamento repleto de erros e sem sustentação jurídica. As autoridades, na verdade, já o tinham sentenciado à morte antes de julgá-lo. Empenhados em matar Jesus, o Sinédrio não encontraram coisa alguma, no verso 55 eu li, sem contar que as testemunhas se contradiziam. Percebendo que as provas de acusação eram fracas, Caifás decide interrogá-lo, mas Jesus não abriu a boca. Caifás insiste: tu és o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus responde: eu sou, no verso 61. E aí, eles não respeitaram a integridade física do preso, com ofensas e bofetadas até os guardas. Eu sou, prerrogativa de Deus, está em várias passagens da Bíblia. E Jesus disse: eu afirmo que isto é verdade. João 8,58. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Pedro negou a Jesus, mas Jesus disse: eu sou. E é prerrogativa de Deus. E com ele nós temos a vitória, como ele teve a vitória sobre a morte. E aqui terminamos o cenário 6.